pessoal, tudo certinho? E aí, como vocês estão? Começamos agora mais uma Flor do Lácio Live. Coisa boa estar com você em mais uma quinta-feira. Estamos aqui certinho, sem falhar com vocês. Estamos na 23ª live. Para aqueles que nos acompanham, terça-feira eu fiz uma enquete aqui para saber quem sabia quantas lives, quem conhecia quantas lives nós já tínhamos feito. E uma pessoa acertou 22 lives, com essa de hoje, 23 lives. É muita live, é muito conteúdo, que inclusive, como eu já falei aqui, está sendo postado. Estamos postando as reprises das lives lá no meu canal do YouTube. Você pode ir até lá, que já tem várias lives postadas para você assistir, você que não conseguiu ver, que o horário não deu certo, teve algum compromisso naquele dia, enfim. Vai lá no meu canal do YouTube que tem lives lá já para você maratonar e se sentir mais confiante para falar em público. Essa é a ideia aqui. Muito prazer para quem chega novo, eu sou a professora Andressa e como eu acabei de comentar, eu ajudo pessoas comuns a se expressarem com confiança em apresentações e palestras. Se você tem dificuldade para se apresentar, tem dificuldade para fazer uma palestra, compartilhar as suas ideias, aqui comigo você vai saber como se sentir mais confiante para levar a sua mensagem e transformar o mundo. E na live de hoje eu já quero começar a dar boas-vindas para quem está entrando. Sejam bem-vindos, Bangalôs de São Chico, essa parceria especial que nós estamos tendo. Esse lugar que foi muito importante, foi muito marcante para mim, para o meu esposo. Nós gostamos muito de estar lá e é muito bom ter vocês aqui nessa live comigo. Obrigada pela carinha. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, viu? E essa live, para quem está chegando, vai falar sobre criatividade, como ser mais criativo para falar em público. Eu ouço muitas pessoas dizendo que têm dificuldade de serem criativas e também tem aquele bloqueio criativo que todo mundo fala. Por isso hoje eu quero te ajudar com algumas dicas sobre o que fazer, como fazer para evitar esses bloqueios e também para que você se torne mais criativo, para que você saiba como desenvolver uma boa palestra ou gravar um bom vídeo, como se comunicar melhor quando você estiver em público, despertar a atenção das pessoas que estão te vendo de uma forma bem dinâmica. Essa é sempre a ideia. Já é 20h06, eu acho que eu já vou dar início aqui a nossa live, as nossas dicas. Já esperei os 2 minutinhos e de acordo com o tempo o pessoal vai chegando, vai entrando aí. Mas essa live, ela tem a ideia de compartilhar com vocês experiências minhas que eu já testei, que eu já procurei e posso confirmar para vocês que para mim funcionou super bem em relação à criatividade. E ela está pautada em um livro que eu trouxe aqui, uma leitura que eu fiz, que é Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade. Esse livrinho aqui é bem pequenininho, então quem tem dificuldade de leitura, quem é aquela pessoa que não consegue ler, que acha muito chato, que demora muito, esse é o livro para você começar a desenvolver o hábito, começar a desenvolver a leitura, porque como você viu aqui, ele é bem pequenininho, olha só. Cada partezinha escrita dele tem pouquíssimas linhas para você ler. Ele é justamente um livro bem prático, ele é um livro para criatividade, para te trazer de uma forma prática como resolver esse problema que está te afetando. Por isso você pode ler ele em pouquíssimas horas, porque é um livrinho bem rápido. O nome do autor é Austin Kleon e eu recomendo, com certeza recomendo para vocês. Vou dar algumas dicas aqui que eu tirei do livro, algumas frases que eu tirei do livro, mas além do que eu vou falar aqui, tem muito mais coisa para vocês verem lendo ele. Eu não vou dar tudo de bandeja, eu não vou entregar o livro inteiro aqui nessa live, essa não é a ideia, mas a ideia é você sair transformado, você sair mais criativo hoje aqui. Falando sobre criatividade hoje, ser criativo. Criatividade vem da palavra criar.
Mas, às vezes, a gente tem a ideia de que criar é fazer algo novo, algo totalmente original, algo que nunca foi feito. Mas esse livro quebra esse tabu e nos mostra que ser criativo não é ser original, até porque nós vamos falar que originalidade não existe, segundo o estudo do autor e o que ele fala aqui. Mas isso vai ficar mais pra frente. Eu quero primeiro comentar com vocês o porquê dos bloqueios criativos. Por que será que a gente, quando vai organizar uma apresentação em público, ou gravar um vídeo, ou nós vamos escrever um texto, a nossa criatividade não vem, a gente não desenvolve, nós não conseguimos sair do ponto, ou parece que o texto, que o vídeo está muito simples, ele não tem nada de atrativo? Por que isso acontece? Que fatores levam a isso? Dentro da minha experiência e daquilo que eu já vivi e já testei, 2 fatores nos levam ao bloqueio criativo. O primeiro deles é o fator emocional. Se o seu emocional não está bem, se você está muito nervoso, se você está muito ansioso, se você está muito preocupado, sim, automaticamente você tem bloqueio criativo. Inclusive eu já falei que sobre o branco, a questão de você ficar muito preocupado e ansioso faz com que te dê um branco na hora de falar, na hora de escrever, e tem a ver também com a questão do bloqueio criativo, da sua criatividade. Ela fica abalada em função das suas emoções, porque o nosso cérebro, as nossas emoções, os nossos sentimentos mandam no nosso corpo, eles têm um poder gigante sobre nós. Se você não está num dia bom, se você está triste, se você está magoado, nada do que você faz consegue ser bom o suficiente. Se a sua autoestima está lá embaixo, você não consegue dar o seu melhor no seu trabalho porque você acredita que não é bom o suficiente, porque você acredita que tem outras pessoas sempre melhores do que você, que o que você tem é muito pouco, é muito raso e não vai transformar a vida de ninguém. Os nossos sentimentos nos travam e isso influencia também na questão do bloqueio criativo. Mas há um outro ponto importante a considerar aqui, que é a questão de conhecimento. Se você não sabe do que vai falar, não tem como você expressar isso, não tem como você falar. Você precisa saber, precisa buscar informação, ou seja, ter conhecimento de mundo, que é adquirido através de leituras, através de vídeos, de pesquisas, de blogs, enfim. Nos dias de hoje, há muitas formas de você conquistar, de você conseguir ter conhecimento, de buscar esse conhecimento. Antigamente, as pessoas que a gente conhecia, os nossos avós, a maior parte do conhecimento que eles tinham, quando ainda conseguiam ir para a escola e ter os livros, as enciclopédias, era muito da prática, era muito das vivências, e eu realmente acredito que nós aprendemos muito mais com a prática, com a vivência, com a experiência, mas precisamos estar em busca de conhecimento. Às vezes o seu bloqueio, que você pensa que é um bloqueio criativo, é porque você não buscou as informações suficientes para aquele assunto, você não domina o tema, e isso com certeza vai fazer com que você não tenha o que escrever. Você não tem caminhos para seguir, você não tem rotas para ir, porque não conhece, não domina aquele assunto. Precisa buscar mais tempo de estudo daquela ideia para que você possa realmente formular e passar a sua mensagem. Por isso, geralmente, acontece o bloqueio de criatividade emocional, que é o principal de todos. Você fica nervoso e a sua mente com certeza não funciona bem, ela não consegue funcionar com todos esses sentimentos mexendo aqui dentro, mexendo no seu coração, mexendo na sua vida, com o seu corpo também, fazendo você tremer, fazendo você suar, fazendo você ficar extremamente ansioso. Por isso o emocional manda muito, e a parte de conhecimento, você precisa dominar o tema para que esses bloqueios não aconteçam. E agora eu venho com a parte do livro, que eu quero compartilhar com vocês as experiências, as anotações que eu fiz desse livro, do que o autor diz aqui, e que vão ser dicas muito importantes para vocês implantarem no seu dia a dia e aprenderem a
se tornar mais criativos, praticarem a criatividade. Sim, a criatividade é uma experiência, a criatividade é praticada. Na verdade, às vezes nós pensamos que a criatividade é algo sobrenatural que cai do céu e ali você desperta e se torna a pessoa mais criativa do mundo, mas não é assim. Criatividade é algo praticável, é algo estudável que você pode desenvolver no seu dia a dia e eu vou te dar alguns passos baseados aqui no nosso livro Roube como um Artista. Mas agora você deve estar pensando assim: roubar? Como assim roubar? Roubar ideias, roubar informações, mas isso não é plágio? Bom, na descrição do livro, no que esse autor fala, a ideia dele não é a ideia de plágio, mas é uma ideia de cópia, não uma cópia perfeita, uma cópia igual, mas uma ideia de base, se basear em algo para fazer a sua criação, ter uma ideia como base para fazer a sua criação. Por isso ele usa o nome Roube como um artista, porque ele diz que todos os artistas que já existiram, para fazer as suas criações, eles pegaram como base algo na natureza, algo no céu, algo nas pessoas, algo nos objetos. Eles sempre se basearam em algo para construir ali as suas criações. Por isso que ele fala roube como um artista, e nós vamos aprender como que os artistas desenvolvem sua criatividade. E a primeira frase que ele cita no livro é justamente um verso bíblico. Eu não sei se você é cristão, se não é, mas eu quero que nós analisemos esse verso de uma forma bem integral, bem literal, sem levar em consideração religião agora. E ele traz essa ideia que não há nada de novo debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, se você quiser procurar depois. É um pedacinho do versículo, tem uma outra parte ali, mas ele diz que não tem nada de novo aqui. Onde a gente vive, nessa terra, nesse mundo em que vivemos, não existe nada de novo. Inclusive eu fiz essa pergunta enquanto eu estava lendo o livro nos meus stories e as pessoas tiveram dificuldade de compreender isso e de aceitar que não há nada de novo. Por isso que eu trouxe alguns exemplos bem práticos, bem do dia a dia, para você entender o que esse autor quis dizer. Por que não há nada de novo? Ele ainda deixa muito específico. Não existe originalidade. Nada é original, ele fala no livro. Então, nada do que a gente tem é original. Tudo o que nós vemos não foi criado pela primeira vez, não foi feito pela primeira vez. Nada aqui é original. Tudo veio de alguma ideia, de algum objeto, de algo da natureza. Será que é isso? Pois bem, essa é a ideia que o autor quer passar. Quando ele diz que não há nada de novo debaixo do sol, ele quis dizer que, quando eles criaram um avião, eles se basearam na essência do pássaro, na essência de, olha, se o pássaro pode voar, por que eu não posso voar? Por que eu não consigo voar? E dali eles criaram um avião. Não é que o avião seja algo original, porque ele busca essência em algo que já existe, ou seja, o pássaro. E ele não é igual ao pássaro, ele não é uma cópia perfeita do pássaro, porque ele é feito de metais. Eles pegaram e criaram a parte ali das asas, da hélice. Foi tudo feito baseado na essência, mas não totalmente igual. Por isso não é original. Tudo que nós vemos, tudo que nós construímos, vem a partir de uma ideia inicial, de uma essência, enfim. Eles contam a história da roda como se... Eu não tenho certeza porque eu não tenho total conhecimento de história, mas eles contam a história da roda, se mostra na televisão que como foi criada a roda. Tinha uma pedra e eles viram que a pedra rolava. E eles começaram a pegar as pedras e assim foram formando para fazer a roda. Então, de uma pedra que rolava, eles tiveram a ideia: olha, por que eu não posso, dessa pedra que rola, fazer algo que também vai rolar e vai me ajudar a ir de um lugar para outro, vai fazer essa diferença para mim? Essa é a ideia que ele quer falar quando diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, tudo que nós criamos tem essência de alguma coisa que nós vimos na natureza, no céu, nas pessoas, enfim.
E muitos de nós hoje, o conhecimento, a experiência que nós trazemos vem dos nossos pais, vem dos nossos avós, vem do que nós aprendemos na escola. Nós não repetimos, nós não plagiamos, nós não fazemos totalmente igual, como eles falam, mas nós construímos de uma nova forma, nós adaptamos aqueles conhecimentos para que eles sejam melhores para nós hoje. Talvez algo que os seus pais te ensinaram no passado não foi bom para você, mas foi a partir da essência daquele ensinamento que você criou uma forma de atuar, de agir melhor do que aquilo que eles te ensinaram. Sempre buscando a essência. Por isso que ele diz, não há nada de novo debaixo do sol, porque nós sempre buscamos uma essência, nós sempre nos baseamos em algo. Continuando aqui com as ideias que ele nos dá, e um exemplo que eu trago, mais um exemplo que eu trago para nós, é que todo conselho é autobiográfico, ou seja, o que é uma autobiografia? Eu, quando eu conto a minha história, história, a gente faz ali a ligação das palavras. Então, quando eu conto a minha história de vida, a minha vida para as pessoas. E todo conselho é autobiográfico, ou seja, toda vez que eu vou aconselhar alguém, que eu vou dizer algo para uma pessoa, é baseado nas minhas experiências, no que eu vivi, no que eu vi. E essa pessoa pode seguir isso tanto de uma maneira igual, quanto ela pode melhorar, ela pode adequar, tornar essas ideias, esse conselho melhor para ela, para a caminhada dela, para os princípios dela, para aquilo que ela acredita. Esse é um dos exemplos que, inclusive, ele traz no livro. O Mike quer participar hoje da live de novo. Ele adora participar das lives, ele sempre dá um oizinho por aqui. Gente, continuando, o autor nos diz que nós somos a soma daquilo que nos cerca. Você é a soma daquilo que te cerca. Ou seja, você aprende muito com o que está ao seu redor, com o que está à sua volta. Você aprende com as pessoas, você aprende com o ambiente, isso te ensina e isso desperta em você conhecimentos e criatividades para fazer algo melhor do que aquilo que você tem. Quando as pessoas, por exemplo, vou pensar aqui numa criação diferente, criaram as roupas, elas se basearam em alguma outra ideia. As nossas roupas de hoje, vários artigos de moda estão voltando lá de 1990, 1980, porque eles estão se baseando, criando numa forma nova, numa forma adaptada, a partir de algo que já existe, e nós somos a soma daquilo que nos cerca. Isso desenvolve a nossa criatividade, isso nos constrói como ser humano também. O ambiente em que você está pode fazer você se sentir feliz, pode fazer você se sentir triste. Por isso, você deve sempre buscar andar com pessoas que te façam crescer, com pessoas que te auxiliem a ser mais criativo, que tenham conhecimentos para compartilhar com você. Inclusive, tem uma outra frase que se fala muito, que diz que a gente também é a soma das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, com as que estão mais perto. Então, procure entender quem são essas pessoas que estão mais perto de você, 5 pessoas que estão mais perto de você. Essas pessoas te fazem crescer, essas pessoas te ajudam a desenvolver a tua criatividade, a organização, um ser melhor, alguém melhor. É isso que elas fazem. Se você sentir que nesse ambiente você não tem crescimento, eu vou falar o que você deve fazer mais na frente, que também é a dica aqui do livro, do autor do livro, quando nós estamos num ambiente que não nos favorece, que não nos torna mais criativos. Continuando nas nossas reflexões, seja curioso. E isso eu também já falei aqui, já postei inclusive conteúdo sobre curiosidade na comunicação, mas calma, não é curiosidade daquele estilo de você ser invasivo com as pessoas. Sabe aquele curioso invasivo, que ele se intromete na vida das pessoas, naquilo que é íntimo, que as pessoas não querem contar? Não, não é isso. Curiosidade é algo muito bom, muito importante,
quando usado da forma certa, quando usado da maneira certa. Seja curioso na questão de buscar conhecimento, de buscar ser alguém melhor, de buscar se desenvolver e ajudar outras pessoas. Seja curioso no sentido de querer conhecer mais as pessoas, de querer se comunicar mais com elas, de ajudá-las. E também, como o autor fala aqui, seja curioso para buscar a criatividade. As pessoas criativas são as pessoas mais curiosas, aquelas que buscam cada vez mais o conhecimento, que têm acesso a cursos e que estudam esses cursos para se tornarem melhores, que têm acesso a informações na internet e buscam essas informações para crescerem tanto intelectualmente como pessoalmente. É isso a curiosidade, é a busca por ser melhor, é a busca por crescimento, por desenvolvimento. E já vem aí com essa ideia a primeira dica para você ser mais criativo. E talvez seja uma das dicas mais simples que eu vou trazer, uma das dicas mais simples que eu vou dar aqui, mas que eu aprendi com um livro e que já tem sido importante para mim. Sempre carregue uma caneta e um caderninho. Onde quer que você vá, tenha um bloquinho, tem uns bloquinhos pequenininhos que você pode ter na sua bolsa. Geralmente a mulher tem canetas na bolsa, coloca ali um bloquinho desses, um bloquinho de notas na sua bolsa. Por que isso? O homem também carrega o bloquinho pequenininho, põe no bolso, carrega consigo. Para que você, ao ter contato com alguma ideia interessante ou de repente surgir na sua mente uma ideia importante, você já anote ali e não perca essas ideias. Como eu disse, criatividade é algo que já existe, mas o que eu vou fazer com esse algo que já existe? Isso me torna mais criativo, é o fazer diferente, é o inovar, é o tentar reconstruir algo que para mim já está ali, já está pronto. Eu vou copiar, mas eu não vou copiar totalmente, eu vou buscar na essência. Então carrega ali uma caneta, carrega um caderninho. Você foi em algum lugar, algum amigo te deu uma ideia legal, já coloca ali. Por quê? Já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Às vezes nós estamos no banho, nós estamos lavando a louça e vem uma ideia, você tem uma ideia e nossa, essa ideia é muito boa, eu vou gravar na minha mente, eu não vou esquecer e depois eu vou colocar ela em prática. E o que acontece? Você esquece depois, isso geralmente acontece conosco. Então tenha um caderninho, uma caneta por perto, teve a ideia, já anota a ideia nesse caderninho, já deixa ela ali para que você possa colocar ela em prática. E quanto mais ideias você tiver no seu caderninho, mais criativo você será. Porque o que você precisa estar ali, as ideias, as mensagens que você precisa passar, transformar e ajudar outras pessoas estão ali. Você vai ser uma pessoa cheia de ideias, uma pessoa repleta de conhecimento, de significados, enfim. Faça essa parte, é muito importante. Eu tenho feito já, eu comprei para mim os caderninhos pequenininhos. Tenha na sua bolsa, ouviu uma ideia, um insight legal, já anota para que você possa pensar em como construí-lo de uma forma que faça diferença para você, para outras pessoas, como você pode inovar essa ideia, fazer diferente. Próxima dica que eu dou para vocês aqui, tenham livros. E eu sei que tem pessoas aqui que talvez tenham dificuldade de leitura, tem dificuldade para ler. Eu já dei a sugestão inicial aqui, que é sobre o livro que nós estamos falando hoje, que é esse livrinho aqui, bem pequenininho, ó. Ele é um livrinho pequenininho, mostro para vocês dentro dele. Olha o tamanho dos textinhos em cada página. É muito pequenininho e você aprende demais como eu aprendi. Por isso, é uma boa dica para você começar. Você que tem dificuldade de leitura, você que não consegue parar para ler, leia uma página por dia desse livro aqui, que é bem pequenininho, vai ser muito rápido. Eu acho que você não vai levar nem 5 minutos para ler uma página desse livro aqui, porque é muito rápido. Mas você já está adquirindo aprendizagem, já está tornando isso um hábito na sua vida, para que adquira conhecimento e se torne mais criativo. Se tornar mais criativo exige buscar ser curioso. Então, tenha livros em casa.
E é muito interessante essa frase que eu trago aqui para vocês, inclusive ela está no livro. Ela é de um jornalista e de um escritor norte-americano, e ele fala que nada é mais importante do que uma biblioteca não lida. E agora eu vou fazer a felicidade de quem ama ler, porque quem gosta de ler está sempre comprando livros e nunca dá conta de ler todos, está sempre cheio de livros e nunca consegue ler todos. Isso é positivo, segundo esse autor. E eu concordo com ele, porque o que ele quer dizer com isso? Eu vou ter um monte de livros e não vou ler? Mas você vai estar cheio, repleto de conhecimentos, em que no momento em que você precisar desse conhecimento, ele está ao alcance da sua mão. É só você pegar. Ele está ali para você. É claro que a internet mudou muito isso, nos deu muito acesso a todo tipo de conhecimento, porque eu não preciso pegar um livro, ou às vezes eu não preciso comprar um livro. Eu posso ter uma biblioteca digital como o Kindle. Eu tenho um Kindle para ler, para ter algumas leituras diferentes. Às vezes não dá para comprar o livro real, porque é muito caro, tem alguns livros que são muito caros. Você tem o Kindle que sai mais barato, ou também tem diversas leituras que estão liberadas, elas são de graça na internet e estão ao alcance da sua mão. Então nada é mais importante do que livros, do que conhecimento. Quando você precisar, ele está ali pertinho de você e você pode se tornar mais criativo ao ser curioso, buscando essas ideias, essas informações. Uma outra ideia que eu trago para nós refletirmos aqui é que ao criar e fazer o nosso trabalho, nós descobrimos quem somos. É quando você está agindo, quando você está fazendo o seu trabalho do dia a dia, quando você está fazendo um hobby, em que você descobre exatamente quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas preferências, se você é uma pessoa mais matutina, se você é uma pessoa mais vespertina. Eu sou uma pessoa totalmente vespertina. Eu acordo, eu trabalho, a minha mente se desenvolve melhor da tarde para a noite. Durante a manhã, eu deixo para fazer tarefas que não lidem muito com a minha mente, porque ela faz tudo mais devagar, ela é mais lenta, eu demoro a raciocinar, porque de manhã não é o meu horário, o meu organismo não reage tanto no horário da manhã. E ao criar, ao fazer o seu trabalho, ao construir apresentações em público, ao se preparar para fazer alguma atividade de repente na sua igreja, que você vai falar lá na frente, ou vai dar aula para algumas crianças, ou então você vai ajudar algumas crianças, ajudar pessoas da sua comunidade, apresentar um projeto de trabalho. Aí você vai descobrindo quem é, aí você vai descobrindo a sua personalidade, as suas preferências, como você trabalha melhor, como você se organiza melhor e vai se conhecendo, vai se descobrindo, vai entendendo, eu sou assim. E é muito importante essa parte do autoconhecimento, é muito importante que nós saibamos quem nós somos. Isso nos ajuda na hora de ir para frente do público, na hora de não nos compararmos com o outro, pois sabemos que por mais que nós sejamos todos diferentes, por mais que nós não sejamos perfeitos, mas sim, nós temos algo para compartilhar, nós temos algo de bom, nós buscamos ser melhores. E isso é importante para a nossa vida, para a nossa mente, para a qualidade emocional que nós precisamos. Outra ideia muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês é que você se torna algo que pratica muitas vezes e já vem ali da outra frase, a gente já liga com a frase anterior. Aquilo que você pratica, que você faz muitas vezes, que você tem muita experiência, é o que você se torna. Há muitas pessoas que são exímias comunicadoras, palestrantes que falam hoje porque elas praticaram muitas vezes. Não foi porque elas foram lá uma vez no palco, chegaram lá e simplesmente destrincharam, simplesmente se tornaram muito bons, simplesmente eram perfeitos falando em público. Não, nas primeiras vezes eles não foram perfeitos, mas quanto mais eles praticaram, mais eles se tornaram bons naquilo que eles faziam. Então você se torna algo que pratica muitas vezes. Se você quer ser uma pessoa que se comunica com confiança, sem medos, que consegue subir num palco, você precisa praticar, você precisa viver as experiências, você precisa conhecer a transformação para que se torne isso que você sonha. Se você quer ser
um profissional de sucesso dentro da sua empresa, você precisa praticar todo dia o que faz para se tornar uma pessoa, se tornar alguém de sucesso, para ser isso que você faz muitas vezes. E de acordo com cada prática você aprende, entende quais foram os seus erros, como melhorá-los, como abandoná-los, como se tornar alguém melhor. Inclusive, na live da semana passada eu falei um pouco do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, um palestrante muito conhecido, e ele sempre fala que as pessoas chegam para ele e dizem: nossa, você tem o dom da palavra. E ele pensa: obrigado, mas isso desmerece tudo que eu lutei, todo o estudo que eu tive, tudo que eu pratiquei para me tornar isso, para ser uma pessoa que fala bem, porque eu também lutei por isso. Eu posso ter uma habilidade, mas todos os dias eu pratiquei, eu aprendi, eu deixei erros para trás para que eu pudesse me tornar aquilo que eu queria. A terceira dica que eu trago aqui para vocês serem mais criativos é: escreva e fale sobre o que você quer ler e ouvir. Porque nós, mais do que ninguém, nos conhecemos como seres humanos, como pessoas, e nós sabemos aquilo que nós gostaríamos de ouvir, aquilo que nós gostaríamos de transformar, de ser melhor na nossa vida. Então escreva e fale sobre algo que você nunca viu ninguém escrever, sobre uma ideia que você nunca leu ninguém escrever, mas você acredita naquilo. Você acredita naquela ideia porque você trabalhou na sua vida, você viu que funcionava, você viu que fazia diferença. Por isso, escreva sobre ideias que você gostaria de ter lido, porque existem pessoas como você também buscando por essas ideias, e você pode ser o primeiro a ajudá-las a encontrar esse apoio, a encontrar alguém que as entende, que as compreende e que sabe usar as palavras, sabe falar aquilo que elas precisam ouvir, que elas desejam ouvir. Vamos hidratar a voz, senão a gente perde. Quarta dica que eu trago para vocês: pratique, saia da tela. O que seria? Já falamos muito aqui sobre prática, mas esse pratique está diferente, ele diz saia da tela. Exatamente, o autor quer dizer para você que você faça algo além, fora das redes, fora da internet, fora do digital, que você coloque a mão na massa dos seus projetos, porque hoje em dia nós estamos muito presos à internet, presos às facilidades do digital. Não há problema nenhum, mas nós esquecemos de viver a vida real e de colocar a mão na massa e de ter hobbies e de organizar os nossos projetos primeiro no papel, primeiro na experiência, na vivência, para que depois nós trabalhemos isso online. Eu sempre falo, isso eu já fazia, que quando eu construo os conteúdos que vocês veem aqui, esses conteúdos sempre começam no papel para mim, porque eu gosto de escrever e o papel me dá uma liberdade de riscar, de mudar, de fazer flechas, de reescrever, enfim, o papel me dá muitas possibilidades. A internet dá algumas dessas possibilidades, dá, mas eu me sinto bem mais criativa no papel. Eu sinto que o papel me ajuda a desenvolver melhor as minhas ideias. Eu consigo organizá-las de uma forma mais simples, de uma forma mais prática. Por isso ele pede que nós saiamos da tela um pouco e ele traz essa frase: você nunca pode tocar de verdade o que quer que faça, a não ser que imprima. Enquanto nós falamos de internet, de o que nós fazemos online, nós nunca podemos tocar de verdade aquilo que nós trazemos aqui, a não ser que a gente imprima o texto, imprima a ideia, imprima a imagem. Mas e o tocar as ideias, e o tocar os pensamentos, as mensagens, as imagens que a internet tem? A gente não consegue fazer isso. Por isso nós temos que ter um horário para sair da tela e fazer com que a nossa criatividade se desenvolva no real, na vida real, no nosso dia a dia. Claro que em questão de organização isso vai muito da característica da pessoa, mas muitas vezes nós estamos extremamente presos a essas telas, e as telas sim têm
problemas, elas podem nos afetar em certo ponto, como a nossa visão pode ser afetada por uma grande quantidade de tempo na frente das telas, e elas também, o autor fala aqui inclusive, tiram a nossa criatividade, porque na internet tem tudo muito fácil. Nós não precisamos praticar, nos esforçar, é só ir lá, copiar tudo que está ali. A galera da faculdade adora copiar o que está ali, fazer um plágio. Já cansei de revisar, quando eu fiz o trabalho de revisão e formatação de trabalhos acadêmicos, quando eu trabalhava com isso, cansei de revisar trabalho com plágio, com cópia, porque a gente se torna preguiçoso, a gente quer tudo mais fácil, e a preguiça não faz crescer, a preguiça não desenvolve. O que faz crescer é a prática. Por isso, depois dessa live aqui, a ideia não é que você só anote esses conhecimentos, essas práticas que eu estou te dando, é que você faça, é que você realize, é que você inclua no seu dia. E eu não estou aqui dizendo que é para você fazer tudo o que eu estou falando aqui. Talvez algo não vai se encaixar com a sua personalidade. Eu posso vir aqui, tem muita gente que adora falar que todo mundo tem que acordar às 5 da manhã, porque 5 da manhã é o melhor horário. É o melhor horário de acordar, é o melhor horário de fazer tudo. Mas talvez para você 5 da manhã, como para mim, não seja o melhor horário. É o horário em que a sua mente não funciona, porque isso é personalidade, isso é organismo, é função. Então, você vai se organizar para trabalhar, fazer alguma atividade mais mental no horário em que você consegue melhor. É de tarde, é de noite, busque esse tempo. Então, pode ser que algumas dessas práticas não se encaixe bem na sua personalidade. Ok, o que você vai fazer? Usar a ideia do autor de criatividade. Pegar algo que já existe, que foi a ideia que ele trouxe, e adaptar, reformar essa ideia para aquilo que se encaixa mais para você, aquilo que faz bem para você, e também possivelmente compartilhar essa ideia com outras pessoas como você que precisam ouvir isso, que precisam dessa fala, precisam ler aquilo que você também quer ler, como a gente já viu antes. Continuando com a minha dica 5, tenha projetos paralelos, hobbies. Isso é o que o autor do livro chama de procrastinação, mas não é uma procrastinação ruim, é uma procrastinação boa. É você ter projetos paralelos e hobbies além do seu trabalho, além daquilo que você faz. Você gosta de jardinagem, você gosta de leitura, você gosta de escrever poemas, você gosta de cantar. Então tenha projetos, ideias, hobbies que vão além daquilo que você faz no seu dia a dia, além do seu trabalho. Isso desenvolve em você criatividade, te ajuda inclusive a voltar para o seu dia a dia muito mais tranquilo, muito mais preparado e com a mente muito mais leve, muito mais aberta para continuar atuando, para continuar sendo um bom profissional. Então, adquira na sua vida essa procrastinação produtiva. Como ele diz, é uma procrastinação diferente, ela é produtiva, ela não te deixa parado, e coloque projetos paralelos e hobbies na sua vida. Pode ser um projeto de voluntariado, pode ser um projeto de escrita, você quer escrever um livro, enfim, coloque isso em prática, porque isso desenvolve muito a sua criatividade. E, inclusive, o autor nos traz uma frase no livro que diz o seguinte: faça nada às vezes. É no vazio que se encontram as melhores ideias. É como o exemplo que eu acabei de citar. Quando você está ali lavando a louça, varrendo, no banho, às vezes vem aquela ideia assim: nossa, essa ideia é incrível, essa ideia é muito boa. E é exatamente isso, é quando a nossa mente descansa, quando a nossa mente fica leve, que ela trabalha melhor. E assim a sua criatividade flui melhor, se desenvolve melhor, e nesse vazio, nessa leveza, as melhores ideias vêm até você, e aí você pega o caderninho lá e anota para não se esquecer delas. Dica 6. Ligue-se a pessoas mais espertas e mais inteligentes que você. Exatamente. Tem gente que não gosta, às vezes, de estar com pessoas mais inteligentes porque se sente mal, porque parece que não sabe tanto.
Mas eu preciso te dizer que estar com pessoas inteligentes é a forma de crescimento, é uma forma de você ser alguém melhor. Porque quando você anda com pessoas no mesmo nível que você, no mesmo conhecimento que você não precisa buscar ser melhor. Você entra na zona de conforto. Tá confortável, tá quentinho ali, tá bom ali. Por que eu vou buscar ser melhor? E esse desenvolvimento de buscar ser melhor nos torna seres humanos melhores, nos torna pessoas mais criativas, ajuda no nosso emocional, porque nós nos sentimos pessoas úteis. Por isso, ande com pessoas mais inteligentes que você, para que você aprenda com elas. Essa é a ideia, aprender com essas pessoas. E se você sente que está num lugar que está na zona de conforto, está razoável dentro daquilo que você faz, não te move a ser melhor, saia dele. E isso é até forte trazer aqui, eu não estou dizendo que você vai abandonar essas pessoas, não, você vai conviver com elas, mas sim, busque passar a maior parte do seu tempo com um novo grupo de pessoas que te possibilite crescer, te possibilite novos conhecimentos como profissional, como ser humano, ser alguém melhor a cada dia. A gente foi dotado de um conhecimento, de uma inteligência muito maravilhosa, muito grande, que pode sim ser muito bem desenvolvida. Por isso, aprenda com outras pessoas. Isso é também uma questão de humildade, de você ser humilde para entender, nossa, aquela pessoa, ela tem muita inteligência, ela é melhor nisso, naquilo, eu quero ser como ela. Então, com humildade, eu vou chegar nela e dizer, me ensina, eu quero aprender, eu também quero ser assim, me ajuda. Isso é uma humildade e te torna uma pessoa muito maior, uma pessoa muito mais autêntica e um profissional, um ser humano muito melhor no seu dia a dia. Pode ter certeza, aprender com o outro é uma das melhores formas de aprendizado. Minha dica para você de número 7. Cuide de você, respeite o seu tempo, a criatividade precisa de energia. E eu falei ali a questão do banho, de você fazer nada às vezes, estar tranquilo, com o seu emocional bem. O emocional influencia na criatividade. Se você está num dia ruim, num dia estressante, com certeza a sua mente não vai se desenvolver bem, porque ela está afetada, porque ela está sentindo dor, porque ela está cansada, ela está triste, ela está estressada. Os sentimentos que andam pelo nosso corpo complicam muitos pontos, afetam muitos pontos do nosso ser, da nossa criatividade, das nossas ações, de quem nós somos. Você não vai fazer o seu trabalho da melhor forma possível se você está num dia ruim. Inclusive, eu quando estou nos dias ruins e preciso fazer algo e me acontece alguma situação, eu fiquei muito estressada, eu fiquei muito mal, eu faço aquilo que eles dizem hoje em dia. Descanse, você só está cansado. Não desista do seu trabalho, daquilo que você vai fazer. Mas se você tem uma oportunidade, só descansa um pouco, deita um pouquinho, vai pegar um ar na rua, vai fazer alguma outra atividade que te traga mais leveza para você recuperar o seu emocional e aí sim poder desenvolver um bom trabalho. Isso é essencial. A sua mente ter o autoconhecimento, quem você é, o que você gosta, como você está se sentindo, quais são esses sentimentos, de onde eles vêm, o que eles causam em você e como lidar com eles é um dos pontos mais importantes para que você esteja completo para qualquer ação que for fazer no seu dia. E a minha dica 8 e 9 é faça um calendário. Isso é uma dica também do livro, ou seja, tenha uma organização daquilo que você vai fazer no seu dia, das datas em que você precisa cumprir as suas metas. Você precisa ter datas, porque senão você não cumprir as metas. Nós seres humanos somos assim. Se nós não tivermos uma data, nós não cumprimos a nossa meta. A gente precisa ter um dia específico. Então, tenha um calendário para que você possa organizar os seus afazeres. A organização ajuda na criatividade, porque você não fica ansioso, não fica estressado, porque não sabe o que vai fazer, porque milhões de coisas apareceram ao mesmo tempo. Não, você tem ali a sua organização,
o seu calendário, a sua rotina e você a segue. Isso te ajuda a ir com mais tranquilidade, a não andar com tanta agilidade. E 9, tenha um diário de bordo. Esse eu ainda quero aplicar no meu dia a dia. O que é um diário de bordo? É um diário que era usado ainda pelos tripulantes de navio, por exemplo, para escrever o que acontecia no dia a dia deles. Hoje nós avistamos uma terra diferente. Hoje nós tivemos uma tempestade. É quase que um diário mesmo do seu dia a dia. Mas a ideia desse diário de bordo é que você escreva aquilo que você aprendeu no seu dia e os erros que você precisa melhorar. Então você vai ter um diário para escrever que hoje eu aprendi com a professora Andressa que a criatividade acontece por emocional e falta de curiosidade, falta de buscar conhecimento. Hoje eu falei uma palavra errada na minha apresentação. Então agora eu vou cuidar para que na próxima apresentação eu não fale essa palavra de forma errada. Coloque ali o que você precisa melhorar e aquilo que você aprendeu. E quando você precisar também de informações, quando você precisar preparar uma apresentação, alguma ideia, ou falar com alguém, se comunicar com alguém, você vai ter o apoio ali do seu diário de bordo para procurar aquela ideia. Olha que ideia interessante que eu encontrei aqui, que eu descobri ontem. Eu anotei aqui no meu diário de bordo, é sobre isso, isso e isso. Você vai ter assunto para falar com as pessoas. E isso é muito bom também. Fale com pessoas sobre os seus aprendizados. Converse com elas. Olha, hoje eu aprendi isso. Hoje eu conheci algo que eu não sabia. Olha que interessante, o que você acha disso? Quando você compartilha, esse compartilhar, essa conversa, essa troca de informações também gera muito conhecimento que nos leva a ser mais criativos, que nos leva a desenvolver mais essas ideias, a entender, olha, eu não concordo com isso. Ou eu concordo em partes. De repente, se nós puxarmos essa parte aqui, a gente consegue fazer dar certo. Se a gente buscar essa essência, como eu falei, de uma forma diferente, a gente faz dar certo. E para encerrar aqui as dicas que eu trouxe, a dica número 10. Faça com aquilo que você tem. Limitação é liberdade, ele diz isso aqui no livro. Limitação é ter liberdade, ou seja, faça com o que você tem em mãos. Nós adiamos muitas situações da nossa vida porque pensamos, eu não tenho um equipamento de luz, eu não tenho um ring light, eu não tenho uma câmera de última geração, eu não tenho os melhores livros, eu não tenho acesso a uma biblioteca ou eu não tenho acesso à internet. Nós vamos adiando práticas, ações que nós poderíamos fazer porque a gente fica sempre no não tenho, não tenho, não tenho. Faz com aquilo que você tem. Eu aprendi muito isso quando eu cheguei aqui na internet, porque eu era uma pessoa que eu pensava que eu não tinha nada para oferecer para os outros. Eu pensava comigo que eu não tinha nada de bom para oferecer. E a cada dia eu fui aprendendo que o meu pouco pode ser muito para alguém. O seu pouco pode ser muito para uma pessoa que talvez nem sabia o que era exatamente criatividade, ou como desenvolver isso, ou como fazer a criatividade acontecer na vida dela, que não sabia direito que passos tomar, que não sabia que existiam esses passos. Alguns até aqui são muito simples, é algo simples, mas a pessoa nunca chegou a esse conhecimento, ela não conseguiu, ela não teve oportunidade. Por isso, o pouco que você tem, que você estuda, que você busca, que conhece, pode fazer a diferença na vida de alguém. Faça com aquilo que você tem, só não deixe de fazer. Faça mesmo com pouco, para que você se conheça, para que você se torne melhor e aos poucos você vai crescendo, aos poucos você vai conquistando conhecimento. Limitação é liberdade, fazer com o pouco é ser livre, sem precisar de preocupação, sem precisar fazer correria, sem precisar ficar estressado. Faça aos pouquinhos. Respeite o seu tempo, respeite o seu espaço, respeite a sua personalidade e com certeza você vai crescer muito, vai se desenvolver muito e principalmente vai fazer a diferença para muitas pessoas.
Volto aqui na tela inteira então para conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham anotado essas dicas, que tenham tirado print daquilo que foi relevante. Se teve alguma ideia que foi importante para você, eu sempre lembro, se foi importante essa live para você, você pode clicar aqui no coraçãozinho, já tem gente clicando. Você pode clicar aqui se essa live te ajudou, te trouxe alguma ideia interessante, algo que você não pensava em relação à criatividade e que já vai colocar em prática. Inclusive, como eu digo, essa casa é sua casa e você pode tanto curtir quanto comentar, colocar o seu comentário. Pode deixar o comentário agora, o que você achou dessa live, ela te ajudou, ela não te ajudou, o que você quer aprender mais comigo, o que você precisa aprender mais comigo, e também se ficou alguma dúvida, se ficou algo que você não entendeu. Lembrando que para quem entrou no meio da live, ou já agora no final da live, eu sempre posto as reprises das lives no meu canal do YouTube. Elas são postadas uma vez por semana, talvez essa live vai demorar um pouquinho ainda para aparecer, mas já tem algumas lives lá que você pode maratonar para crescer e desenvolver a sua criatividade, se tornar um profissional, um palestrante, um ser humano muito mais confiante e muito mais tranquilo nos seus projetos, muito mais pronto para realizar os seus projetos. Por isso, é só você ir lá no meu canal do YouTube, o link está na bio, para que você conheça. Mas se alguém tem, como eu disse, alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode deixar aqui embaixo. E no mais, pessoal, fiquem atentos que logo essa live sai lá, a reprise dessa live sai lá no meu canal do YouTube. As lives acontecem toda quinta-feira, às 20h03. Mas agora, nesse finalzinho, eu preciso te dar um aviso, porque na semana que vem isso vai mudar um pouco, ok? A nossa live não vai acontecer na quinta-feira. Ela vai acontecer na terça-feira, no mesmo horário, 20h03, mas na terça-feira, em função de que nós teremos convidada especial, em que nós vamos falar sobre os cuidados com a voz. Um instrumento que é um dos principais para você emitir a sua mensagem. Sem a voz você não consegue falar, não consegue se expressar, e nós precisamos aprender a cuidar desse instrumento para que no futuro ele não seja prejudicado, para que você não tenha problemas durante a sua apresentação, de ficar rouco, de perder a voz, de ficar com a garganta seca. Nós vamos aprender com uma profissional que vai estar comigo e vai nos ensinar formas de cuidar da nossa voz, de hidratar, de protegê-la, para que nós façamos a nossa apresentação com toda a tranquilidade possível. Por isso eu vou te esperar na terça-feira, às 20h03, para nós falarmos sobre esse tema com a nossa convidada especial. Querem saber quem é a convidada? Fiquem ligados aí que logo a gente coloca e logo a gente posta quem é ela, quem é essa convidada que vai estar conosco e que vai ser muito importante. Temos comentários, obrigada, parabéns, muito boa, cheguei tarde, mas vou buscar no YouTube. Oi Planches Gourmet. Quando o nome tá todo junto, eu às vezes me perco. Oui, eu acho que é oui, em francês. Muito prazer ter vocês aqui, que bom que gostaram das lives. Busca lá mesmo no YouTube, tem diversas lives lá, inclusive falando sobre influência da nossa família sobre a nossa comunicação. Às vezes nós ficamos nervosos, não sabemos como nos expressar, isso tem muita relação com família. Tem compartilhamento de experiências lá, de como sair dos medos e poder se comunicar de uma forma muito mais tranquila. Tem também lá uma live muito boa sobre os medos de falar em público, os nossos medos, de onde eles vêm, porque eles nos afetam. Então tem bastante conteúdo lá de lives já para vocês maratonarem. Que bom ter vocês aqui, que bom poder fazer mais uma live aí nessa quinta-feira. E não esqueçam, semana que vem a live vai ser na terça, combinado? Eu vou esperar vocês terça-feira às 20h03. Já marca na agenda, deixa marcadinho na agenda, ó, fazer o calendário, como o livro disse. E para quem quer ler esse livro, para quem quer adquirir, ele não é um livro caro. Eu sempre compro os meus livros pela Amazon, porque são mais baratos. E se você compra acima de R$ 99, você tem
o frete grátis. Não tô fazendo propaganda pra eles, mas tô, mais ou menos. Mas é porque é onde eu consigo comprar de uma forma muito mais tranquila os livros. Então, Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, de Austin Kleon. Livrinho muito bom, serve para quem quer começar a praticar a leitura e tem dificuldade, porque ele é bem pequenininho e vai te trazer muito conhecimento que eu não falei aqui, porque eu não trouxe todos os spoilers do livro, né, gente? Mas que você tenha uma boa noite, que você tenha um bom descanso e pratique a criatividade. Combinado? Até!